Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu resolvi desenhar um cacto utilizando o giz pastel oleoso. Eu espero que gostem. Diferente de muitos dos desenhos que eu trago aqui para o canal, dessa vez eu acabei criando esse cacto de cabeça, peguei algumas referências e montei essa imagem que vocês vão ver eu construir por aqui. A ideia não vai ser fazer ele tão realista, mas brincar mesmo aí com os materiais aí do giz pastel e tentar fazer um desenho que seja legal. Eu espero que vocês gostem. Eu não sei porquê, eu ainda não tinha trazido aqui para o canal nenhum desenho de cactos. Eu acho uma planta bem bonita, não sei porque eu ainda não tinha feito. Eu acho que em aquarela também eu conseguiria uns efeitos bem legais, mas eu resolvi mesmo começar com giz pastel oleoso, que é outro material que eu gosto demais. Como vocês podem ver, o cacto ele tem uma forma bem específica assim, dele mesmo, e ele é bem tranquilo de desenhar. Ele não é uma planta assim, muito difícil, que você vai ter muito desafio para desenhar, não. Mas como eu gosto de trabalhar um pouco com profundidade, vocês vão ver algumas coisas um pouco diferentes do que em um cacto um pouco mais simples. Se vocês conseguiram ver um pouco do esboço que eu fiz esse cacto um pouco mais comprido e aí eu fiz alguns tracinhos dentro dele. E eu também fiz mais duas bolinhas de cacto saindo desse cacto principal e também alguns tracinhos nelas. E aí, a partir desses tracinhos de referência, eu estou preenchendo com o verde e o branco. E aí eu vou trabalhar um pouco com essa ideia de luz e sombra e um pouco de profundidade. Então eu vou utilizar o branco para clarear um pouco as regiões que são mais claras aí nesse cacto e o preto para colocar um pouco mais de sombra e escurecer um pouco mais as regiões mais escuras. Além do cacto, uma outra planta que eu acho bem legal e que eu não sei porque eu ainda não trouxe por aqui são as suculentas. São plantas dessas que são um pouco, digamos, mais fáceis, entre aspas, de cuidar, porque a gente não precisa estar regando todos os dias, mas são plantas bem bonitas, elas são bem comuns em casa justamente por a gente não ter que ter esse trabalho diário de cuidar delas. Mas elas são bem bonitas e eu acho que seria legal também trazer por aqui. Eu já cheguei a fazer alguns desenhos com aquarela de suculentas, mas foi antes de eu começar a gravar os vídeos para o YouTube. Então eu acho que eu tô devendo filmar alguma outra para trazer vídeo aqui para o canal também. Me fala se vocês também gostariam de ver outros tipos de planta aqui no canal, que sempre que possível eu vou tentar trazer. As suculentas, por acaso, eu fiz na aquarela quando eu pintei, mas eu acho que eu nunca tentei também com giz pastel oleoso, então tá aí mais um desafio para mim mesma, tentar fazer nos próximos tempos aí, trazer uma suculenta em giz pastel oleoso. Eu acho que vai dar um resultado legal. Me dê indicações aí de espécies que vocês gostariam de ver por aqui. Manda nos comentários, que aí talvez eu vou pegar alguma das indicações de vocês e tentar trazer nos próximos vídeos. O legal desse cacto é que eu não estou utilizando uma quantidade muito grande de cores para fazer esse desenho. Então, caso você queira tentar em casa e tiver um desses estojos menores que vem poucas cores, tendo um verde, um marrom ali e sempre tem o branco e o preto, eu acho que você já consegue criar um cactus ou uma planta mais ou menos nesse mesmo estilo, porque não vai pedir tantas cores ali para o resultado final ficar legal. Esse vaso eu acabei desenhando ele assim, de uma forma bem simples. Eu acho que sem querer ele acabou ficando um pouco tortinho, mas eu acho que faz um pouco parte do charme ali do desenho, então eu não ligo muito pra isso não. Não sei se pra vocês isso seria um problema muito sério no desenho. Diferente de outros objetos que eu desenhei nos últimos tempos aqui pro canal, utilizando giz pastel oleoso, esse vaso, embora ele pareça ser um vaso liso, eu quis desenhar pensando em um vaso de barro, daqueles que são um pouco mais foscos, feitos com cerâmica, né, e tudo mais. E aí, por isso, ele não tem nenhuma região de brilho. Eu podia ter utilizado ali o branco para deixar alguma região mais clara e tudo mais, mas ele não teria um reflexo muito forte, nenhuma região assim mais lisa dando esse reflexo.
Então eu acabei utilizando mais, foi o preto para escurecer as regiões que tinham mais sombras, e eu acabei não utilizando muito branco para clarear o outro lado. Eu achei que a tonalidade ali do giz que eu utilizei já era o suficiente, já ficava mais claro do que o outro lado que estava escuro. Então eu acabei não utilizando o branco para clarear. Como eu falei no início, né, agora eu estou voltando ali no corpo do cacto e passando um pouco de preto nas regiões que são um pouco mais fundas, para dar essa ideia de sombra e profundidade. Embora a minha ideia nesse desenho não era fazer ele tão realista assim, eu acabo não conseguindo fugir tanto do realismo nos meus desenhos. Então eu sempre tento colocar um pouco dessa ideia de profundidade e tudo mais, que é um estilo que eu gosto bastante. Então eu acabo sempre pondo um pouco nos meus desenhos. Uma coisa que não pode faltar em um clássico cactus são os espinhos. Então, para pintar e desenhar esses espinhos, eu acabei utilizando um lápis de cor. Se eu quisesse fazer esse desenho inteiro com giz pastel, eu teria que dar um jeito, porque como o giz pastel ele é um material um pouco mais grosseiro, fica um pouco difícil de conseguir fazer detalhes tão pequenininhos como seriam esses espinhos aí do cactus. Então, um companheiro fiel aí dos meus desenhos com giz pastel oleoso são os lápis de cor, e principalmente o lápis de cor preto, que me ajuda nesses detalhes e tudo mais. Então, para fazer esses espinhos bem pequenininhos, eu acabei utilizando o preto. E caso você esteja tentando fazer esse desenho em casa também, se não estiver dando para ver direito os espinhos, eu faço só 2 tracinhos bem fininhos, próximos um do outro, e aí eu vou dando um espaço entre eles. Vocês podem ver que eu coloquei espinhos não só nas bordas, mas eu também coloquei nessa parte central. Eu coloquei nas regiões que são brancas, que eram as regiões que tinham mais iluminação. Então eram as regiões mais proeminentes ali do corpo do cacto, e eram as regiões que costumam ter os espinhos. Se você olhar uma referência, você vai ver que é ali que ficam os espinhos, e eu acabei dando uma olhada em algumas referências para não errar e conseguir trazer esse desenho aí mais próximo do que seria um cactus real. Bom, para vocês que gostam de tentar fazer esses desenhos em casa, as cores que eu utilizei nesse desenho foram o preto, número 28, o branco, número 29, o verde escuro, número 52, o verde, número 19, o marrom avermelhado, número 8, e o marrom, número 9. Bom, esse foi o resultado final do desenho desse cacto, utilizando o giz pastel oleoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram ver mais desenhos utilizando esse material, eu tenho uma playlist aqui no canal só utilizando o giz pastel oleoso, com diversos tutoriais e desenhos para vocês assistirem e poderem reproduzir em casa. Então eu vou deixar ela aqui em cima nos cards para você ir lá dar uma olhada. E caso você tenha gostado desse vídeo, não deixe de curtir e também se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.